Bem-vindas a mais uma edição do quadro Autora Também é Leitora. Aqui é o efeito, ó, bem bonito. Edição mês de maio. Gente, eu nem sabia se eu ia fazer esse vídeo ou não, porque maio foi um mês de flop total das minhas leituras, mas a gente tem que mostrar a realidade como ela é, então te desinfluenciando das leituras, e é isso. Tá, então no último vídeo eu mostrei pra vocês o que eu planejava ler no mês de maio, que era um livro de estudos, um livro encalhado na estante, um livro novo, um livro encalhado no Kindle e um livro de outro gênero que eu não costumo ler. Então vamos lá, vamos começar pelo livro novo, que eu tinha colocado esse aqui, o erro. Como vocês podem ver, ele nem foi aberto, ele ainda está no plástico. Por quê? Porque eu não quis ler. Tô doida pra ler isso aqui. Porém, não deu, gente. Não tive tempo, vocês vão entender por quê. Um livro de estudo, eu tinha separado diálogo, a arte da ação verbal na página, no palco e na tela. Eu estou lendo. Dá pra ver aqui, tá até com o marcador aqui dentro. Eu estou lendo, então não foi tão ruim. É porque é um livro de estudo, então eu gosto de fazer anotação, eu gosto de pôr alguns tópicos no Notion, então é mais devagar mesmo. Mas não foi tão ruim, eu comecei e pretendo continuar ele no mês de junho, julho, nos próximos meses até eu conseguir finalizar essa leitura. Agora vamos começar pelos flops. Um mês de outro gênero, um livro de outro gênero que eu não costumo ler, eu tinha colocado Lolita. E assim, eu comecei a ler, eu li 60 páginas, para não falar que eu não li nada, eu li 60 páginas. Mas começou a me dar um embrulho no estômago tão grande isso aqui, eu não vou me obrigar. Eu não sei porque eu achei que era isso aqui. Eu sabia o que era, assim, no básico, mas eu não achei que era tão nojento. Porque isso aqui é o livro preferido de algumas pessoas. Mas na página 60 já tava me dando um asco tão grande desse homem. Não deu. Assim, talvez um dia mais velha, com uma outra mentalidade, sabe? Com um psicológico um pouco mais forte. Hoje não deu. Então, para a Lolita é uma desistência. Não vou tentar de novo, vou devolver na estante e ele vai ficar lá até pegar fogo. Tá, como encalhado na estante, eu tinha escolhido O Segredo de Helena, da Lucinda Riley. E eu acho que esse é o único não flop do meu mês. Não, teve outro, eu vou chegar lá, vocês vão entender. Enfim, mas eu comecei ele esse final de semana. Então eu tô bem no comecinho. Mas a escrita dela é muito boa e me prendeu demais. Eu tô doida pra saber o que vai acontecer. Então esse aqui eu estou lendo, eu vou manter ele na minha TBR de junho. Ele é, como eu tinha imaginado, um suspense familiar. E pelo que eu entendi, a gente vai ter que descobrir quem é o pai do filho dela. Gostei disso. Só que ao longo do livro ela coloca alguns trechos do diário do Alex, que é o filho dela, mostrando a visão dele do que estava acontecendo naquele verão. E eu achei isso muito legal, mas é narrado em terceira pessoa, então tem terceira pessoa e tem os diários do Alex em primeira pessoa. Achei genial isso. E pelo que eu entendi, é isso. A gente vai acompanhar a descoberta do Alex sobre quem realmente é o pai dele na história. Então, adorei. Então agora, como livro encalhado do Kindle, eu tinha escolhido Desenfreados. E foi um erro eu ter começado por ele. Por quê? Porque eu sabia que era um livro grande. Eu tinha na minha cabeça que era um livro muito grande, mas na minha cabeça era um livro grande tipo 700 páginas. Só que eu lia e não conseguia andar a porcentagem do livro. E aí eu comecei a achar isso estranho. Eu fui na Amazon olhar realmente quantas páginas tinha e são 1120 páginas. Então eu passei o mês de maio praticamente inteiro lendo Desenfreados e não conseguia andar com mais nada, só para no final do livro descobrir que o livro não tem final. Eu sabia que tinha um livro 2. Eu fui muito despreparada. Aprendizados. Fica aí aprendizado pra gente verificar
todos os pormenores do TBR antes de colocar o livro na lista, né? Enfim. Eu sabia que tinha um livro 2, porque, né, acompanho aí as notícias, mas na minha cabeça não era o mesmo casal. Era outro casal. Era secundário. Era spin-off, era outros amigos, entendeu? O livro, sei lá, dos amigos deles. Mas não, é o mesmo casal. São mais 600 páginas. Então soma 1.720 páginas do mesmo casal. E aí, pra completar, o livro 1 acaba de uma forma que você não vai conseguir dormir antes de começar o livro 2 e saber o que aconteceu. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Eu li 1.120 páginas para chegar no final, não ter final. Aí, 1h da manhã, eu estava na Amazon baixando o livro 2 para eu poder começar o livro 2, para eu poder ter paz de espírito para conseguir dormir. Aí, eu li mais 30% e tô nesses 30%. Então, eu li, sei lá, 1.300 páginas desse livro esse mês, e aí ele roubou todo o meu tempo disponível. Não vou botar só a culpa nele, porque tivemos off-campus também, que aí eu tive que parar tudo pra assistir a série. Mas enfim, pretendo então continuar lendo o segundo livro agora em junho. Então eu não vou falar dessa história esse mês, eu vou deixar pra falar quando eu terminar, porque o final influencia muito na nossa perspectiva, na nossa percepção da história, né? E assim, mas eu vou dizer o seguinte, não odiei, tá? Entendo o hype do livro, não entendo o hype do Killan, vou dizer isso. Esse livro era pra ser um livro muito detestado por mim, porque tem várias coisas que eu não gosto, tipo adolescente, o livro começa com a menina com 14 anos, aí tem romance que se passa boa parte na universidade, também detesto coisa com universitário. Tem um bando de riquinho que não tem problema na vida procurando, caçando problema. Mas de alguma forma ele conseguiu me prender, assim, de devorar e de passar a madrugada lendo. Então, assim, eu consegui identificar 2 motivos, mas eu não vou falar, porque vou deixar pro mês que vem quando eu terminar, ou eu faço um vídeo só dele. Mas eu identifiquei 2 técnicas que a autora usou, não sei se de forma intencional ou não, mas que me mantiveram virando página atrás de página. Mas basicamente é isso. Eu gostei do livro, entendo o hype do livro, não gostei do mocinho, não entendo o hype do mocinho. Vou dizer isso. Talvez a segunda parte mude minha opinião, porque parece que agora, nesse começo dessa segunda parte, ele meio que acordou pro jogo, sabe? Não sei, talvez esteja me precipitando, mas é isso. Resumindo, a minha TBR de junho vai ficar praticamente a mesma coisa que a TBR de maio. Terminei Desenfreados 1, mas vou colocar Desenfreados 2 para eu terminar agora em junho. Vou continuar lendo O Segredo de Helena, que tá muito bom. Comecei agora, vou continuar lendo ele. Vou continuar estudando diálogos. E vou tentar ler O Erro. Ah, mas e o livro de outro gênero que você não costuma ler? Lolita me deixou traumatizada e eu vou pular esse gênero esse mês, até porque eu achei que foi muito audacioso da minha parte colocar 5 livros para ler no mês, sendo que eu tô escrevendo 3 projetos ao mesmo tempo. Então eu vou deixar 4 esse mês e abaixar as minhas expectativas comigo mesma. Enfim, este foi mais um quadro. A autora também é leitora, mês que vem teremos a parte 3. Então, se você tá aqui de paraquedas, me segue para não perder. Um beijo.